Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e com a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Convido os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. Põe comigo mesmo sentado na reverência que demanda a palavra de Deus. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que me permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me ameis, guardareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua palavra. Neste momento, Deus, nós clamamos que o Espírito Santo ilumine nossa mente, abra nosso coração, nos faça entender a tua palavra, que possamos sair daqui transformados por meio dela. Nosso anseio, Deus, é nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Meu Deus, necessitamos de uma ação poderosa do Senhor. Fale conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto de João 14, ele me traz boas memórias. Há 19 anos atrás, foi com a pregação deste texto, leitura e pregação desse texto, que o Senhor transformou a minha vida. Eu tive um encontro de salvação com o Senhor. Minha expectativa é que Deus possa falar ao seu coração também, que possa transformar vidas nesse dia. Na última semana nós estivemos lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e sempre quando a gente chega lá, somos recebidos com muita festa. E a gente chega, na chegada tem toda uma dinâmica, são beijos curtos, abraços curtos e largos sorrisos. Mas no nosso retorno, normalmente ele é carregado por emoção. E aí logo o sorriso desaparece, e aí os abraços se tornam mais longos, e aí surgem palavras de despedidas, e essas são embargadas por emoção. E eu pensando nisso na minha vida para cá, eu penso nesse texto. Esse texto, ele é exatamente um discurso de despedida. Ele começou lá no capítulo 13, no verso 31, e ele vai até o capítulo 17. É um discurso de despedida do Senhor Jesus. Mas é uma despedida de quem sabia que estava indo para a morte. É um discurso de despedida de quem sabia a senha, como foi pregado no último domingo. Era um discurso de despedida de quem estava já com o coração turbado. Nós vemos isso no capítulo 12, verso 37. Nós vimos também aqui no capítulo 13, verso 21, Jesus demonstrando isso. A mesma palavra que ele começa aqui no verso 1 do capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, é a mesma descrita para ele. Lá no capítulo 12, no verso 27, diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora?
mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Angustiada a minha alma é a mesma palavra, o mesmo verbo usado para turbado aqui. Não turbe o vosso coração. No capítulo 13, verso 21, diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aqui já era uma demonstração que o mestre agora que estava precisando de um auxílio, de um conforto, mas os discípulos ainda não tinham entendido o chamado para servir. Eles não tinham entendido ainda um chamado para se doar. Eles não tinham entendido ainda um chamado para lavar os pés. E o próprio Senhor Jesus, mantendo a sua postura de doador, é Ele agora que chama os discípulos, agora no capítulo 14, diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E diante desse discurso, hoje nós podemos pensar que o grande restaurador, Ele é o consolo singular para o coração turbado dos teus discípulos. O grande restaurador, Ele é o consolo singular para o coração turbado dos teus discípulos. O que estava turbando o coração dos seus discípulos? E o que é turbar? Essa palavra turbar remete a algo agitado, a algo que se move para um lado e para o outro, a algo inquieto. E esse coração inquieto, turbado dos discípulos se dava pelas últimas palavras de Jesus para eles. Jesus havia apontado para eles que no meio deles havia um traidor. Jesus tinha dito também para Pedro, que talvez era o mais forte de personalidade entre os discípulos, que ele os trairia. Juntando isso também a ausência, Jesus não parava de falar: olha, eu vou, chegou a minha hora, eu vou para o Pai. Imagine uma relação estreita de 3 anos com um homem perfeito e Deus perfeito. Uma relação de 3 anos, andando junto, lado a lado, vendo, convivendo. Imagine a saudade daqueles discípulos. Mas havia ainda um outro aspecto aqui que estava turbando o coração deles, é por conta da expectativa que eles tinham de Jesus. Havia uma expectativa de da linhagem de Davi, que iria restaurar o reino físico de Israel, o reino político. Havia no meio deles ali aqueles que, olha, agora a coisa está andando. Esse de Jesus vem, o grande restaurador vem, e ele começa a fazer milagres, e agora alguns dos judeus já estavam se convertendo, já estavam ali na expectativa: olha, se o negócio caminhar, a gente se declara servo dele. Ele entra em Jerusalém numa entrada triunfal, onde todos gritam: Hosana, Hosana, e eles falam: agora é hora. Mas de repente Jesus vem com esse assunto: olha, é uma despedida. É um discurso de despedida. Eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Então, somado a essas coisas, o coração daqueles discípulos estavam agitados, turbados. Era uma mistura de ansiedade com apreensão. E há quem diz que hoje, nos nossos dias também, coração turbado é a epidemia do momento. A ansiedade descontrolada, esse agitar do coração, essa quantidade de notícias que nós recebemos todos os dias. Uma hora a inflação está alta, sobe o preço do leite, sobe a gasolina, daqui a pouco nós vimos prisão de políticos que muitos depositavam esperança neles, daqui a pouco é aquele diagnóstico de uma doença que vai mudar tudo, daqui a pouco é um conflito de relacionamento, e todas essas coisas turbam o coração, todas essas coisas agitam o coração, e só há um que pode consolar e confortar o nosso coração: é o grande restaurador. E como ele fez aqui com os discípulos,
é uma aplicação para a nossa vida nesses dias de corações turbados. A primeira ação, o primeiro movimento que Jesus faz aqui duas promessas, na verdade, ele faz para consolar o coração desses discípulos. Dentro dessas duas promessas há os movimentos. Jesus faz uma primeira promessa que vai do verso 1 ao verso 15, que é a promessa de uma morada para os seus discípulos. E a segunda promessa, do verso 16 ao verso 31, é fazer morada neles. Então, como ele começa esse movimento para consolar e para confortar aqueles homens de corações agitados, ele chama-os para crer em Deus e crer nele também. É um chamado para crer em Deus Pai e da mesma forma, na mesma medida, crer nele também. Jesus está mostrando aqui, está mais uma vez se declarando: eu sou Deus. Jesus aqui da mesma forma está chamando: olha, eu sei que não é fácil acalmar o coração turbado, mas eu sei que é possível. Isso vale para nós, meus irmãos. Não é fácil, não são palavrinhas que vai nos fazer acalmar o coração, mas é uma fé genuína em Cristo Jesus, é uma fé genuína em Deus que vai nos trazer esta estabilidade. Porque Jesus aqui, em seguida, ele não vai fazer um discurso para eles dizendo: olha, vai ficar tudo bem, vocês vão ficar só na maré mansa e tudo mais. Não. Depois Jesus, no outro evangelho, ele diz: olha, no mundo vocês terão aflições. No capítulo 17 de João, ele diz: Pai, eu rogo para que não tire do mundo, mas que os proteja. Mas o que ele está dizendo aqui é: olha, crê em mim, porque passar por turbulências, por tribulações, com a fé fixa naquele que tem o controle e o governo do mundo, acalma o coração. E ele diz, olha, no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, eu mesmo teria dito para vocês. Se não tivesse casa lá, eu teria dito para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. O que Jesus está dizendo: olha, a minha partida é para um benefício de vocês. Eu estou indo para preparar um lugar para vocês. E aqui não é para nós pensarmos: Jesus está indo ainda para construir um lugar. Não, esse lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Mas a própria ida dele para a cruz é a chave para a entrada neste lugar. Aqui ele faz uma analogia dizendo: olha, a casa do meu pai é uma comparação ao céu. Então, se ele faz uma comparação com a casa de meu pai, o céu, ele fala: olha, eu vou preparar para vocês morada, vou preparar para vocês ali. Então, se o céu é a casa de meu pai, então eu vou preparar cômodos para vocês lá dentro. Aqui é uma promessa do próprio céu. Mas como que isso conforta o coração de quem está aflito, de quem está ansioso pelas coisas terrenas, de quem está com uma saudade, já sentindo saudade do Mestre, para quem já está apreensivo e ansioso: será que eu sou traidor? Será que é eu que vou negar? Isso acalma o coração, porque aqui ele já faz uma promessa, e essa promessa é para aqueles que creem nele. Ele está dizendo aqui: ó, independente dos acontecimentos futuros, eu vou preparar um lugar para vocês, e eu faço isso de forma irrevogável. Mas como pode isso? Como Jesus pode preparar esse lugar? E ele diz: olha, no verso 3: quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei em mim mesmo,
para onde que eu estou, estejais vós também. Verso 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Imediatamente Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E essa indagação de Tomé nos traz uma reflexão muito importante para quando nós falamos de casa, de moradas e de caminho. Porque o Deus pregado hoje, amoroso e bondoso, o Deus bonzinho que é pregado hoje, por que não tem o acesso escancarado para Ele? Por que nós precisamos de um caminho? Mas Ele não é onipresente, Ele não está em todos os lugares. Por que eu preciso de um caminho para chegar até Ele? Meus irmãos, nós já tivemos esse caminho na representação de Adão e Eva, e esse caminho foi bloqueado, interditado por conta do pecado. Quando se fechou as portas lá do jardim, se fechou as portas do homem para com Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Na nossa viagem ali um pouco depois, ali do quilômetro 150 da BR-262 sentido Vitória, uma carreta atravessou a BR-262, fez um L e interditou os dois sentidos. Nós chegávamos já próximo e já visualizava a carreta lá, e aquilo rapidamente se tornou uma grande fila de carros ali. E aí eu desci do carro e fui ver o que estava acontecendo e tudo, e o pessoal começaram a falar, e apareceu um ciclista morador da região. Ele falou assim: ih, rapaz, quando isso acontece aqui frequentemente, quando isso acontece é o dia todo para tirar esse caminhão daí, essa carreta daí. E aí eu logo pensei, falei: mas existe outro caminho? E ele falou: olha, nesse trecho aqui existe. Se voltar aqui 3 km, você entra na estrada de chão, 16 km de estrada de chão, que você vai sair um pouco depois do caminhão. E lá fomos nós. Mas esse anseio de existe outro caminho é um anseio que havia nos tempos de Jesus, havia nos tempos onde João escreveu esse evangelho, mas hoje está aflorado nos nossos dias. Há quem diga que nós estamos vivendo a pós-modernidade, um rompimento com a idade moderna, aonde virou as costas para tudo que era religioso e se voltou para a ciência. E diante das frustrações do homem, na distância desse relacionamento com Deus, a pós-modernidade hoje, ela oferece uma espiritualidade plural. E há quem diga nessa pós-modernidade que todos os caminhos levam a Deus. E às vezes nós sentados no banco aqui da igreja podemos pensar: mas isso é um absurdo. Mas não são poucas vezes que nós, dentro da igreja, absorvemos esse pensamento, dessa pluralidade. Eu posso chegar lá de qualquer jeito, eu posso aqui ter uma relação com Jesus, e eu posso também ter relação com outras coisas, com outros deuses, com outras prioridades, e eu vou chegar lá também, está garantido o caminho, né? E Jesus, ele dá uma resposta a Tomé que ela causa escândalo nos nossos dias. É essa resposta de Jesus aqui que faz o cristianismo ser odiado nos nossos dias. Porque Jesus dá uma resposta aqui mostrando: olha, esse caminho ele é singular, porque ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É um caminho exclusivo, e essa palavra exclusivo nesse tempo de pluralidade causa arrepios. Eles odeiam o cristianismo porque eles querem continuar naquela visão que tinha nesses dias de Jesus aqui. Uma sociedade que era composta por judeus, por gregos, por romanos na sua grande maioria, onde gregos e romanos eram
religiões politeístas, eram muitos deuses, onde quanto mais deuses para eles era melhor, porque aumentava a possibilidade de se conectar com Deus. E nós tínhamos o judaísmo também, que apesar de confessar o monoteísmo, mas também era Deus e mais um monte de regras humanas criadas sobre a lei. Então havia esse pluralismo, essa ideia, olha, todos esses caminhos aqui vão chegar lá, e hoje cultivam muito hoje nos nossos dias, e Jesus está rompendo com essa ideia, dizendo: eu sou o caminho. É singular, só existe um caminho. Lá na estrada, eu tive essa possibilidade de ter um caminho alternativo. Na estrada para o céu não tem caminho alternativo. É somente Cristo. Somente Cristo é o caminho, e Ele é o caminho singular. Ah, mas essas coisas que eu acredito são coisas boas. Ah, mas eu acredito que eu vou chegar lá também, porque eu sou da ideologia conservadora, porque eu sou contra o aborto, porque eu não faço mal para ninguém, eu cuido dos animais. E o que está se mostrando aqui é que esse caminho, ele é um caminho singular, e esse caminho, ele só pode apontar para Cristo, porque somente Cristo tem a capacidade de ligar o céu e a terra. Na encarnação de Cristo isso foi feito. Quando Ele se encarnou, Deus veio até nós e assumiu forma humana. Aqui está aberto esse caminho. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, ali está o caminho, Ele suspenso ali, nem pisando na terra e nem estando no céu. Nessa intermediação, Ele é o mediador perfeito. Ele é a escada, Ele é a porta e Ele é o caminho. E meus irmãos, nós temos que estar identificados com esse caminho. Vocês sabiam que a primeira coisa que chamaram os cristãos primitivos, registrado no livro de Atos, não foi de cristãos, foi os do caminho. Atos 9:2 e outros registros chamavam os cristãos de os do caminho. E será que hoje você pode dizer: eu tenho essa identificação, eu sou um do caminho? Ou será que nessa ideia toda de boas ações eu tenho trilhado um caminho que a meus olhos parece ser bom, como em Provérbios 14:12, mas o final dele pode ser caminho de morte? Jesus é o caminho e também Ele é a verdade. Ele também é a revelação verdadeira de Deus Pai. Nele não há mentira, nele não há engano. Ele é a verdade que liberta. João 8. Ele é a verdade que revela o Pai. Ele é uma verdade absoluta. Em tempos que vivemos de verdade, que tem toda essa pluralidade de verdades múltiplas, Jesus é a verdade absoluta. E Ele é a vida singular. Ele é a vida que gera vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a vida em si. Todas essas coisas que Jesus faz essa declaração, essa que é a sexta declaração registrada no Evangelho de João: eu sou. E Ele faz uma declaração de quem Ele é. Tudo isso aqui mostra os atributos de Deus. E os atributos de Deus, Ele é esse atributo na sua plenitude.
Então Ele é o caminho em plenitude, é o caminho pleno, Ele é a verdade plena, Ele é a vida plena. E fora dele não há direção, fora dele não há verdade, fora dele não há vida. Então Ele fala: olha, não se turbe o vosso coração. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu estou preparando um lugar para nós estarmos de forma esplêndida, de forma completa, de forma plena, de uma vez por todas. E eu sou esse único mediador entre Deus e os homens. Mas diante disso surge mais indagações. No verso 7 ele diz: olha, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. E aí replicou Filipe, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E essa palavra, no primeiro momento, nós podemos ver, olha, ele quer ver o Pai, que tanto Jesus fala sobre. Mas aqui por trás disso, há uma necessidade de alimentar os sentidos. Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ouvir, eu quero me arrepiar. E essa ideia aqui de Filipe é uma ideia também que permeia os nossos tempos. Nessa ânsia, nessa busca de, olha, eu quero estar nessa relação estreita com o Pai, eu quero viver a minha espiritualidade, mas o culto tem que me causar arrepios, porque senão não foi bom, Deus não está ali. Eu preciso ver coisas fora do normal, eu preciso tocar, eu preciso ouvir, eu preciso viver uma vida no extraordinário. E muitos hoje têm buscado, têm dedicado a vida nessa busca insana de aguçar os sentidos. O discípulo da primeira pergunta, Tomé, lá no capítulo 20, a partir do verso 19, Jesus, depois de ressurreto, aparece com os discípulos, deixa-os tocar ali na cicatriz, deixa-os tocar nele. Tomé não estava presente. E Tomé logo diz: se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer. Jesus deixou ele tocar, deixou ele ver, mas deixou uma declaração também: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que satisfaz numa fé plena em Cristo Jesus, naquele que é a única expressão visível do Deus invisível, que esteve neste mundo, que morreu, ressuscitou e voltará, e nós iremos vê-lo com os nossos olhos físicos só nessa segunda vinda. E bem-aventurados são aqueles que acalmam o coração e aguardam por este momento e se satisfaz nesta promessa e não fica o tempo todo querendo buscar alimentar os sentidos. A resposta de Jesus foi essa. Verso 9: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Verso 10: não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E quais são essas obras que agora Jesus
chama para os discípulos olharem e alimentar a sua fé por meio delas. Jesus aqui, ele não está falando sobre os seus milagres. João chama sempre os milagres de Jesus aqui como sinais. Aqui ele está chamando para as obras pelo qual ele veio fazer. É pela obra de salvação. Conhecereis minhas obras se crerem que eu vim enviado do Pai. Essas obras que Jesus está dizendo, olha, elas vão fazer parte da vida de vocês, e vocês poderão fazer obras maiores do que eu fiz. Jesus não está dizendo, olha, vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz, porque os apóstolos foram revestidos de um dom especial para mostrar essa autoridade de Jesus num momento específico e operaram alguns milagres, mas nem isso, os milagres deles foram maiores. Nenhum deles ressuscitaram 4 mortos, nenhum deles andou sobre as águas. Pedro fez isso, Jesus orientando e chamando. Nenhum deles transformou água em vinho. Nenhum deles fizeram milagres maiores do que Jesus. E não espere que você vai fazer milagres maiores do que Jesus. Mas há uma promessa aqui dizendo, olha, obras maiores vocês farão. E que obras são essas? Obras do propósito que o irmão Jefferson falou aqui agora. Esse propósito de anunciar esse Cristo que veio, esse grande restaurador, que é o caminho, a verdade e a vida, e que transforma vidas. E nós já percebemos, já no início dos relatos, Jesus, 3 anos de ministério, fiel mesmo, só quem acompanhou ele foi um número de 120 pessoas. Mas quando ele foi ao Pai, enviou o Espírito Santo, Pedro, na primeira pregação, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. A igreja, ao longo desse tempo, tem feito obras maiores. E nós podemos fazer isso, nós temos um auxílio, porque ele diz, olha, se tudo que pedirem em meu nome, para que essa obra avance, eu atenderei. Meus irmãos, nós temos um recurso lindo e poderoso na mão. Aqui está garantido. Ele não prometeu, olha, se vocês pedirem um carro eu vou dar, se eu pedir uma casa eu vou dar. Tudo coisas lícitas e que nós, com o nosso trabalho, buscamos e também reconhecemos que vem da mão de Deus. Mas o que é garantido que ele está dizendo, olha, obra do propósito que foi pregado aqui, orem em meu nome, que eu vos concederei. Olha que coisa maravilhosa poder participar e fazer obras ainda maiores. Foi enfatizado que todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito aqui. E aqui está o consolo do grande restaurador, que se estende para nós também. Mas como é possível nós fazermos todas essas obras? Como é possível fazermos essas obras maiores do que o próprio Senhor Jesus? E aí vem o segundo ponto, que vai do verso 16 ao 31. Porque Ele prometeu, porque Ele garante uma morada nos seus discípulos. Se a primeira promessa era um lugar, era uma morada, é o céu, agora Ele está dizendo, olha, vocês vão experimentar também algo muito maravilhoso aqui na terra. E é por isso que Pedro diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se resume só nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas em Cristo nós podemos ter uma esperança dessa morada eterna. E enquanto não alcançamos, enquanto não chegamos lá, temos esse presente, esse conforto de viver aqui como habitação do próprio Deus.
Olha o verso 16, ele diz: olha, rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora Jesus está fazendo aqui, olha, eu trouxe a esperança para vocês de um lugar onde nós iremos habitar plenamente, mas enquanto isso não se consuma ainda, eu vou deixar um outro Consolador. E é interessante que no grego ele tem duas palavras para outro, um outro diferente e um outro igual, da mesma forma, da mesma essência. É esse outro que é usado aqui. Ele está dizendo: olha, é um outro Consolador igual eu. Esse que está vos transmitindo essa palavra de consolo e esperança, vai lhes enviar um outro igualzinho eu. E que esse agora, ele não vai estar somente andando convosco, mas ele estará em vós. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E o Espírito Santo, ele é muito mal compreendido, principalmente no nosso meio. Há quem esquece as outras duas pessoas da Trindade e vive um relacionamento, ou busca viver um relacionamento com o Espírito Santo muito místico, muito fora da realidade. E há outros também que desprezam. Mas aqui o que está dizendo é que o Espírito Santo é uma pessoa igual a Jesus. E essa pessoa aqui, ela não deve ser buscada como é buscado hoje, com o intuito de receber uma segunda bênção depois da conversão. O grande restaurador é singular, porque ele está dizendo: eu vos darei, eu pedirei ao Pai e vos darei o Espírito Santo. Não é uma segunda bênção. Porque o próprio João Batista reconheceu isso: olha, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, ele diz que nós somos batizados com o Espírito Santo do mesmo corpo. E esse batismo com o Espírito Santo, esse recebimento do Espírito Santo se dá nesse momento da conversão. E esse Espírito Santo, ele é um outro Consolador, e um outro Confortador, e ele tem funções extraordinárias na nossa vida. Ele é tanto o que consola, o que conforta, é aquele que defende, que representa, é aquele que capacita, é aquele que auxilia, é aquele que conduz no caminho, é aquele que ilumina, é aquele que ensina, é aquele que rememora palavras de esperança, de consolo, de conforto. Jesus está dizendo: olha, assim que se consumar a minha morte e ressurreição, o Espírito Santo descerá sobre vós, lá igual a promessa de Joel 2. E esse Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa. E que nós, com o nosso descuido do pecado, nós muitas vezes entristecemos. E que nós, com o nosso descuido do pecado, não buscamos nos encher do Espírito Santo que já está em nós. Negligenciamos as disciplinas espirituais. Negligenciamos tudo isso em busca, sabe de quê? Em busca dos entretenimentos deste mundo. Porque aqui uma pergunta que deveria surgir, não surgiu, era: Senhor Jesus, como nós, tão pecadores, poderemos ser habitados por Deus? Jesus mesmo, ele já responde essa
essa indagação que não foi levantada entre eles. Porque no verso 27, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra de Deus nos garante que nós nascemos inimigos de Deus, nascemos em guerra com Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós somos justificados e por isso tivemos a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. É Ele que traz essa paz com Deus. E o Espírito Santo é esse selo desta obra que sela essa paz e que permite homens e mulheres pecadores serem habitados pelo próprio Deus Santo. A obra de Cristo aplacou a ira de Deus. Somos pecadores agora redimidos e habitados pelo Espírito Santo, e podemos ter paz, mas é uma paz que é totalmente diferente do mundo. Há um paralelo aqui, olha uma singularidade dessa paz. Vos dou a paz, mas não a paz que o mundo dá. Meus irmãos, naquele contexto que Jesus estava falando, havia um regime chamado Pax Romana, ou Paz Romana, durou 200 anos, onde o Império Romano entendeu que não podia dominar os territórios sempre com conflitos sangrentos e tudo. Então se estabeleceu uma estratagema: nós vamos dominar as províncias só em caso de necessidade, que a gente vai usar as legiões das guardas. Mas a estratagema deles era o quê? Nós vamos então fomentar essa província, disponibilizar recursos para que eles se tornem prósperos e fiquem quietinhos e não causem problema. E você sabe que essa estratagema é do diabo e tem sido colocada no nosso meio, e nós estamos dormindo diante disso. Olha a quantidade de distração que nós temos hoje, cada vez mais plural. O imperador romano, no século, na década de 70, estabeleceu o Coliseu. Para quê? Agora nós precisamos distrair esse povo fica muito agitado, vamos distrair eles, vamos colocar pessoas aqui para ser mortas por animais, vamos fazer uma grande distração aqui. Eles vão ficar, enquanto eles estão aqui distraindo, eles estão sob domínio, estão quietinhos, não vão criar problema. E essa era a paz pregada. Essa paz não alcançava todos, havia uma escravidão, as mulheres eram muito desvalorizadas naquela época, não eram todos que tinham esse acesso, mas era paz. E o povo, e muitos entre os judeus, queriam gozar dessa paz. Haviam partidos ali que queriam, olha, vamos manter quietinho aqui, a gente não perturba, eles não perturbam, porque a gente está prosperando aqui. E meus irmãos, parece que esta é a paz que tem sido buscada, é a paz do mundo. E essa paz tem sido buscada por vários artifícios. Nós precisamos ter ausência de guerra, ausência de problema, ausência de dor de cabeça, e aí a gente busca a paz por meio de remédio, com uso descontroladamente, por meio da bebida, por meio de cigarro, por meio de pornografia, por meio de mentira, por meio da escravidão, do trabalho. Enfim, é uma busca incessante por uma paz que o mundo pode dar. Acordos são feitos para se manter politicamente correto. Mas o que Jesus está dizendo aqui, olha, a minha paz eu vos deixo, não a como o mundo dá. A paz que eu dou é essa reconciliação com Deus, é dar a vocês condição de, mesmo no meio das turbulências da vida, se manter em paz,
porque eu vou preparar uma morada para vocês e estou fazendo morada em vocês. Eu estou convosco todos os dias. Dá para passar por essas turbulências aí por um pouco período. A glória que está nos preparada, meus irmãos, não dá nem para comparar com as turbulências do presente. Por mais horríveis que elas sejam, por mais que o diagnóstico seja já de uma rejeição total de tratamento, por mais que você esteja desenganado, seu parente esteja desenganado, você esteja sofrendo, aquele sofrimento que é seu e que você acha que é o maior de todos os sofrimentos, que Jesus está falando assim, ainda assim é possível, calma, eu estarei em vós. Vocês precisam me amar, vocês precisam crer nessa palavra, vocês precisam permanecer nesse caminho. E tudo isso, essa resposta que Ele chama para nós darmos, é isso aí, respondemos com fé. Ele começa dizendo lá, ó, farei essas moradas para vocês, crede em mim, crede no meu Pai, chama para a fé. Agora aqui Ele está dizendo, olha, me amem, cumpra cabalmente a minha palavra, ame a minha palavra, busque obedecer a minha palavra, e eu habitarei em vocês. Há uma resposta que nós temos que dar nesta obra maravilhosa do Senhor. Mas Ele graciosamente, Ele nos ajuda, nos impulsiona a dar essa resposta. Quem tem dificuldade com a palavra, o Espírito Santo está aí para ensinar e para fazer lembrar. Quem está com as pernas fracas na caminhada, Jesus é o caminho. Para quem está vivendo uma mentira, uma paz mentirosa, Jesus é a verdade. Para quem está com cheiro de morte, Jesus é a vida. Quero te convidar a se pôr de pé neste momento, e eu vou ler os últimos versículos. Jesus diz: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui está fazendo uma referência nessa submissão que Ele se pôs ao assumir a natureza humana. Verso 29 diz: disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Essa preparação que ele fez, todo esse discurso de despedida, ele está dizendo, olha, eu sei que vocês não vão entender agora, mas depois vocês lembrarão disso. E todas essas palavras não são somente para aqueles 11 discípulos que estavam lá ouvindo. No capítulo 17 ele diz: eu rogo-vos não só por esses 11, mas por todos aqueles que viessem a crer nesta palavra. É para nós, irmãos. Esta palavra é para nós. Ele disse isso, e ele fala: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, Satanás, e ele nada tem em mim, ele não tem poder nenhum contra mim. É por isso que ele diz: olha, a porta ou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque eu sou cabeça. Estou me submetendo a isso para cumprir a vontade do Pai e salvar vocês 11 e vocês tantos outros que creram que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos esses que, mesmo com as turbulências que afetam o nosso coração,
estão firmados nesse discurso de despedida, que nos garante uma morada eterna, nos garante uma morada em nós. Feche seus olhos, vamos orar, vou convidar o pastor para nos conduzir nessa oração. Duas orações. Você tem certeza que você vai para o céu? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus já se manifestou para você. Você crê que Jesus Cristo é o Deus Filho? Porque dessa fé depende a sua eternidade. Porque vais à casa eterna, ou para o céu ou para o inferno. Você precisa tomar uma decisão a respeito do seu futuro eterno, e essa decisão está em crer em Jesus Cristo. A primeira oração, ela diz respeito à sua eternidade. Você crê em Jesus Cristo? Se você nunca antes fez uma oração na qual você confessasse a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, essa é a sua oportunidade de entregar a sua vida a Cristo e ser salvo por Ele. Existe um dia em que a gente faz isso. Lá na eternidade Deus já decidiu. Pode ser que o seu dia seja hoje. Você precisa confessar a Jesus Cristo. Se confessarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor no coração, cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. É o que diz Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Essa é a primeira oração. A segunda oração diz respeito a esse Consolador prometido e que habita o seu coração, mas que talvez não esteja aí tão ativo em você. E isso é uma incoerência, porque se Ele está na sua vida, Ele está aí para agir, Ele está aí para consolar, Ele está aí para impulsionar, Ele está aí para dirigir, e Ele vai dirigir você muito bem por esse caminho. Ele vai conduzir você a Cristo, numa plenitude de relacionamento, que talvez você não esteja experimentando agora, mas é possível experimentar, até que nós o vejamos face a face. Mas eu digo para você, tem algo mais para você agora, nesse relacionamento com Deus. Então essas são duas orações, uma delas, ou as duas, você tem que fazer. Se você já entregou sua vida a Cristo, a sua oração agora é: Senhor, eu creio no Espírito Santo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Eu creio que Ele está na minha vida para consolar, controlar a minha vida. Ele está na minha vida para me dar poder para testemunhar, como foi a tua promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele está na sua vida para te conduzir no caminho, para que você permaneça e viva esse novo e vivo caminho. Então, irmão, tem oração para você fazer agora. Você fazer, eu vou interceder por você, mas você precisa tomar uma decisão. Se você vai ficar na paz do mundo, porque se você não está cheio do Espírito Santo, você é um crente, é porque você está optando pela paz do mundo. Cuidado, porque foi isso o que as autoridades fizeram, aquelas autoridades que crucificaram Jesus. Eles preferiram ter paz com o mundo do que ter paz com Deus. Alguns creram nele, mas não o confessavam. E aqueles que não confessaram, mesmo sabendo quem ele era, são condenados ao inferno. É o seu momento de entregar a sua vida a Deus. É o seu momento de buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos orar, faça a sua oração agora. Senhor Deus, nós cremos que o Espírito do Senhor foi nos dado de uma forma definitiva. Ele não entra e sai toda hora.
Ele veio, como o Senhor prometeu, para habitar, estar em nós. E Ele está na vida, Deus, daqueles que confessaram a Ti como Senhor e Salvador. E Ele está na vida desse agora, Deus, que está entendendo que precisa de Deus e que quer hoje receber a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque o Espírito Santo já entrou lá, porque o Espírito Santo do Senhor já convenceu, porque o Espírito do Senhor já converteu esse coração e agora há arrependimento. Então ele clama: Senhor, vem ser o dono da minha vida, vem controlar aquilo que está descontrolado, vem, Senhor, me dar essa paz que excede todo o entendimento. Eu não quero ser mais inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero a paz que o Senhor dá. Senhor Deus, agora perdoa, Senhor, pecados. Perdoa os pecados dos que confessam a Ti agora como o Senhor da sua vida, que reconhecem que precisam de Deus e que falam com a sua boca, como o Senhor diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Eles agora abrem os seus lábios e dizem: eu quero a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos caminhos errados pelos quais eu andei, e eu aceito a Jesus Cristo, tão somente Ele, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Deus, também oramos por todos nós aqui, ó Pai, que já entregamos a vida ao Senhor, mas que talvez estejamos negligenciando, Senhor Deus, essa preparação para que o Espírito do Senhor possa fluir mais em nós. O Senhor já tinha nos dito: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor já tinha nos avisado sobre as distrações, Deus, sobre o circo, ó Deus, e o pão que o mundo oferece. Mas o pão que o mundo oferece, quem come dele tem que comer de novo, tem que comer de novo e de novo, porque eles voltam a ter fome. Mas aquele que come do pão vivo, ele tem abastecimento permanente. Eu oro, Senhor Deus, para que nós possamos rejeitar o pão do mundo e ter prazer nas coisas do Senhor, prazer no culto ao Senhor, prazer no encontrar com os irmãos, prazer em entoar um cântico ao Senhor, prazer em conhecer a Tua palavra. Ó Senhor, é a palavra, como já foi dito aqui de tantas maneiras, é essa palavra encarnada, esse Jesus Cristo, Bíblia, palavra de Deus, que nós precisamos conhecer, ó Deus, não apenas para dizer que temos um grande conhecimento intelectual, mas para aplicar na nossa vida. Senhor Deus, queremos rejeitar, ó Deus, o vinho, a distração, o entorpecimento, ó Deus, queremos rejeitar tudo aquilo que nos tira do nosso estado natural, normal, ó Deus, e queremos, Senhor Deus, viver a plenitude do Espírito do Senhor, muito melhor do que vinho, muito melhor do que qualquer coisa que entorpece. Queremos estar, ó Deus, absorvidos pelo Espírito do Senhor, o Senhor em nós, esperança da glória. Senhor Deus, haverá o dia, nós cremos que seremos glorificados, os nossos corpos serão transformados, aqueles que já tiverem morrido serão ressuscitados, e todos esses, Deus, que morreram na fé, e todos aqueles que vivem na fé, verão o Senhor, estarão à direita, não à esquerda. A Tua palavra diz que o Senhor dirá aos que estiverem à Tua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui um reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Senhor, nós queremos viver esse reino e queremos experimentá-lo agora, na dimensão do que é possível, no caminho, ainda que estreito, e chegando ao céu. Abençoa-nos assim, Senhor Deus, faz de nós uma igreja viva, uma igreja que busca o Senhor, que tem vontade de conhecer a Ti na intimidade, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor se revela a nós, ó Deus, no secreto. Senhor Deus, intimidade com o Senhor, há mais para experimentar do Senhor num relacionamento diário, dinâmico, Senhor. Mas, Senhor Deus, não é uma questão de querer ver para crer. Senhor Deus, nós nos entregamos a Ti, Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser. Meu Deus, não somos nós que mandamos, estamos implorando, estamos clamando, estamos esperando, Senhor Deus, tudo que vem do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos assim, Senhor Deus, com plenitude. Pai, eu oro especialmente pelos jovens dessa igreja, Pai. Oro pelos adolescentes dessa igreja, oro por eles, Senhor Deus, para que eles tenham os seus olhos abertos
e eles não percam o tempo, Senhor. Não seja depois na velhice, com arrependimentos, ó Deus, pensando no tempo perdido, mas desde agora eles te conheçam e saibam o que é alegria no Senhor. Ó Deus, como o Senhor deu essa oportunidade para mim, Senhor Deus, que eles tenham também essa oportunidade, um dia de olhar para trás e dizer obrigado, porque o Senhor entrou na minha vida. Ah, Senhor, o Senhor entrou na minha vida na infância, o Senhor entrou na minha vida na adolescência. Senhor Deus, aquele que hoje, Pai, recebe o Senhor, que possa viver essa vida nova e plena para a glória do Teu nome. Senhor Deus, nos abençoe. Senhor Deus, abençoa a nossa vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe vocês. Bom dia. Vão com Deus.